Tá, primeiramente, então, agora, antes de voltar, eu vou pedir desculpa porque a gente tinha esquecido de botar a gravação para rodar, tá? Então, a única questão que a gente trouxe foi só sobre a impressão da relação de infrações e a gente teve previamente a de comunicação de venda e de intenção de venda, tá? Então, se alguém tiver uma dúvida, tiver vendo essa gravação e tiver alguma dúvida, contacta o suporte, tá? Novamente, obrigado pela paciência, tá? Seguimos. Se o cidadão tem RENASH aberto há algum tempo e depois faz o toxicológico, como fica nesse caso? Então, antes de ler o resto da pergunta da Alexandra, que está de férias, tadinha, está de férias. Cidadão tem RENASH aberto. Gente, tem RENASHs que eles não têm prazo. O único RENASH que tem prazo é o de primeira habilitação, se eu não me engano. E daí ele é encerrado automático. Renovação de exames, adição ou alteração de categoria, eles não têm prazo de término. E eu acredito que existe um gatilho para encerramento, mas é possível abertura, mas eu não lembro o prazo. Mas eu tenho alguma coisa na minha cabeça que me diz isso. Tá? Ainda assim, esse caso aqui ele está aberto há 2 anos, então ele não foi encerrado, e a pessoa é categoria D, e o sistema travou o serviço porque está com exame médico, que o exame médico deve ser posterior ao toxicológico. Então imagine o seguinte, ela foi renovar em outubro de 2023, em que a renovação do toxicológico não era aquela renovação obrigatória, digo que travava no sistema. Era obrigatório ter toxicológico, mas o sistema não travava, não tinha implicações maiores, digamos assim. E agora ele está travando. Então o sistema ele viu que está travando, porque já foi realizado um exame médico lá em 2023. Basicamente a CNH desse cara está bloqueada, né? Tá vencida, porque não foi emitida uma nova. Isso, para mim, tá, é um caso de EPROD, que não tinha quando eu consultei, mas daí vocês vão me dizer o contrário, né? É um caso de EPROD, então tem que orientar o cidadão aí no CFC, tá? Quando a gente olha ali a wiki disso, diz lá, exame toxicológico com resultado negativo deve ser realizado antes do exame do CFC. É assim que está na wiki. E lá embaixo diz, né? No caso de dúvidas adicionais, fale com o CFC, tá? Porque o sistema ele está travando. Então vai lá, fala com o CFC. A divisão de habilitação falou para cancelar o RENASH e abrir outro. Pode ser que sim, né? Ou vai ter que realizar uma liberação deles lá. Pode ser que sim, mas esses casos eles são tão poucos, acredito eu, que eles devem ser tratados pela divisão de habilitação com o CFC. Não existe nada automatizado no sistema que trate essa questão, tá? Eu creio que é essa a resposta que eu posso dar para vocês, tá? Normalmente, se ele vai abrir o RENASH, vai ter uma mensagem. Olha, não realizou o toxicológico para renovação de exames. Então, previamente à abertura desse RENASH, abriria uma mensagem. Então, existe uma previsão que o sistema, já no outro, não. Então, nesse caso que a Alexandra trouxe, o sistema ele ficou com um impedimento ali. O que fazer com esse cara? Muito provavelmente encerramento, abertura de novo, muito provavelmente. Ou algum tratamento lá na Procergs, porque essa transação, ela vem, salvo alguém que conheça melhor do que eu, ela vem lá da Senatran. Tá? São transações sistêmicas, são trocadas ao Senatran. A gente está mandando uma transação para eles. Olha, quer renovar o exame. Opa, agora não pode mais. Então, é isso. Para a próxima, tá? Veículo zero gera ATPVE. Então, vamos lá. Antes de entrar no para que serve uma ATPVE, a gente vai ver o que precisa para registro e emplacamento do veículo zero. Na wiki diz ali, documento que comprove a propriedade, conforme o caso. Então, é uma DANF, seja montadora ou concessionária, né? Caso seja arrendamento, a DANF deve ser emitida. Então, existe uma nota fiscal. A DANF é um tipo de nota fiscal, dá para dizer assim, falando vulgarmente. Então, é um documento que comprova a propriedade. O que é uma TPV? É também um documento que comprova a propriedade, de certa forma, sim, tá? Eu estou passando a propriedade minha para o outro. Eu tenho o documento do carro,
que já é emitido no meu nome, não é numa montadora, ele não foi emplacado, ele não tem o registro. Veículo zero, ele tem uma... Como é que chama o registro do veículo zero? Pré-cadastro. Tem o pré-cadastro, o nome do pré-cadastro eu lembro, o nome da Cíntia não. Meu cérebro tá ótimo hoje. Então, tem um pré-cadastro. Pré-cadastro, o que é? É antes do cadastro no órgão executivo de trânsito, no caso do Detran. Então, tá lá na Senatran, tem uma caixinha, uma gavetinha lá que tem, olha, esses carros existem. Tem o chassi desse carro, ele foi fabricado pela montadora, tá esperando alguém comprar, tá? Então, a DANF, no caso, a nota fiscal é uma questão de, olha, é o seguinte, o carro está lá no pré-cadastro, pertence à montadora, eu estou transferindo, como se fosse uma TPV, eu estou transferindo para Valéria, que daí sim vai emplacar e registrar. Daí entra a TPVE, o registro formal no Detran, nos Detrans, para aquela, entre aspas, transferência de propriedade, né? Então, daí eu criei uma wiki ali, né? Veículo zero precisa de possui a TPV ou precisa de a TPV, daí eu criei uma tabelinha. Não. Utiliza-se a DANF, a nota fiscal eletrônica, para se comprovar a legitimidade. Daí, legal, ele já foi registrado, já está no meu nome, vai passar para a Valéria, a TPV? Tem o CRV impresso, precisa da TPV? Não, porque no verso do CRV existe a ATPV, não eletrônica. Então, o DUT, antigão verde, não precisa da ATPVE, porque o documento verde funciona como para transferência de propriedade, né? Venda digital, na venda digital, ela tem como tu emitir a TPVE preenchendo os dados da Valéria e não assinar eletronicamente, e ser assinada em cartório também tem, né? Então, parte da venda digital você pode extrair para gerar uma TPVE também. Enfim, numa restrição, uma transferência por ofício judicial, né? Então, se existe um ofício judicial, uma ordem judicial, também não vai ter TPVE. Por quê? Porque a ordem judicial já cumpre o papel. Eu espero que tenha ficado claro. Foi a Alexandra novamente que trouxe. Espero que tenha ficado claro para vocês a respeito disso. Tô com fome, gente. Vamos vencer os assuntos, né? Existe um modo de descobrir a data de inclusão do EAR na CNH do cidadão? Sim. Daí eu peguei o Renato da amiguinha. Vai, Daiane. E o Renato está ali. Tu não renovou a atividade remunerada, mulher? Nunca fez? O CFC errou no teu Renato e botou que tu inclui atividade remunerada e depois eles retiraram a atividade remunerada. Tu era Uber, guria. Tá, ok. Então, a colega aqui, a colega de setor, que eu sabia que ela tinha o toxicológico, porque eu sabia que ela era carteira D, e daí eu já fui atrás dos dados dela para olhar. Como é que a gente sabe qual que é, quando que foi incluída o EAR? Ele vai estar no extrato do Renasce da pessoa, o extrato individual ou em todos. Nunca soube a diferença entre o extrato individual e o extrato todo. Vocês sabem, não? É a mesma coisa, né? Né, pois é. Então, se tu entrar nos processos condutor cidadão, ou vai ali em condutor, procura candidato condutor, ou sei lá o quê, quando tu botar o nome ou o documento da pessoa, vai ter um itemzinho aqui do lado direito embaixo, extrato. Aqui vocês vão gerar toda a vida da pessoa, desde os exames, Renato, que ela abriu, as infrações de trânsito, os processos de suspensão que ela tem. Depois eu mostro todos os processos de suspensão que a Daiane tem aqui, tá? Só que, e daí tem a questão do ER, então todos os registros, alteração de endereço, não tem infração? Tu não dirige, então? Ah, tu é igual o Rogério Pérez Costa, sempre em cima da linha, né? Não, o que acontece? Então, todas, alteração de endereço, alteração de telefone, de e-mail, tudo vai aparecer aqui, tá, gente? Então, EAR aparece no extrato Renasce. Alguém sabe algum outro local que aparece? Não. No histórico não aparece, só olhando o GIF. Porque o histórico é essa parte ali, histórico. Ok, no histórico também, beleza. É que eu fui no extrato individual porque aparece toda a vida ali, então assim, precisava ver alguma outra coisa, mas colega disse que no histórico, que na realidade é essa parte aqui,
aparece também. Beleza. Então, sabemos que o ER está ali. E uma coisa, quando veio essa data de inclusão, me veio até à cabeça a questão do condutor principal. Porque também tem data de inclusão do condutor principal e data de exclusão do condutor principal, que não é aqui, é somente não, DDI. No DDI, entra em veículos, administração, é um local totalmente horrível. Isso, mas daí é lá, a Wiki tem onde que é o registro. Beleza? Ninguém tá falando nada? O que no... E eu sugeri pro pessoal, mudem, por favor. Nunca, nunca. Mas o instintivo é mais legal a gente, é igual velhinhos idosos. Tu tem que botar ele jogar um jogo bem complicado para o cérebro dele voltar a funcionar bem. Então eles querem, os colegas de setor, muitas vezes eles são treinar nosso cérebro. Então é joguinho de adivinho. É, isso aí, também concordo. Muito bem. E vamos para a próxima. Depois da apresentação de condutor ser deferida, aceita, a NIP será enviada para o endereço do proprietário de novo ou para o endereço do novo condutor? Não, o endereço do condutor. Então, Yuri, essa aqui, se eu não me engano, é a última pergunta, tá? Para quem que é enviado as notificações? Eu acho que eu tenho aqui, né? Não, não é a última. Eu até incluí ali de forma mais clara, tá? A resolução CONTRAN 918 de 2022, que era que eu estava conversando contigo, né, Cíntia, ontem. Tá. Que ela regulamenta o processo de penalidade. Então, ela diz das notificações. 900? Uou, ok. Mas esse trem aqui, no artigo 32, ele diz: a NA e NP, para a gente, a NIP, a NIT e a NIP, que é a notificação da autuação e da penalidade, deverão ser encaminhadas à pessoa física ou jurídica que conste como proprietário do veículo na data de infração, respeitando o disposto no parágrafo 3º do artigo 10º. O CTB até ele menciona uma condicional de mandar ou para o condutor, só que a resolução ela diz para o proprietário, tá? Então, e daí eu vou entrar numa questão que não é a NIP, a gente vai falar sobre a NJJ. Então, NIT e NIP sempre pro proprietário. Daí a gente vai entrar, e acho que daí eu respondo a questão do Yuri. Daí a gente vai entrar num negócio que vocês têm que fazer, por que eu tenho que fazer isso? Num recurso Jari Detran, que é o que vocês protocolam aí, porque a Jari de Caxias do Sul é de Caxias do Sul, então o Yuri, eu assumo que ele não, né, não protocole recursos que são de competência da Jari, da Prefeitura de Caxias, né? Então, num recurso Jari Detran, se ele é protocolado por procurador, vocês têm que botar endereço. É por esse motivo, gente. Por quê? Porque a legislação, eu não sei se ela diz, mas tu tem que encaminhar para o representante. E muitas vezes o representante pede, o advogado ou o despachante, ele pede para que seja enviado para o endereço dele. Então a gente vai lá sempre e cadastra o endereço do representante. É justamente por isso, tá, gente? NA e NP vão para o proprietário, já a NJJ e a do CETRAN, eles vão para o proprietário ou para o recorrente, né? Se o recorrente for se o proprietário estiver sendo representado por uma terceira pessoa, vai para o endereço daquela pessoa lá. No CETRAN, puxa o estado da Jari. Ok, por quê? Mas se não precisa ser mais enviado para o dado. O CETRAN tem umas particularidades que eu acho, né, bem interessantes, né? Porque daqui a pouco não é o mesmo procurador, ele vai puxar o da Jari, não faz muito sentido. Eu estava discutindo com a Cintia um outro negócio que não faz muito sentido, que depois ela vai falar. No CETRAN eles alteram, isso que eles estão falando. Quando entra no protocolo, eles veem se o procurador é o mesmo protocolo do CETRAN. Então, no caso do CETRAN, se entra um procurador diferente do que foi protocolado no Jari, eles alteram lá. Ótimo. Mas é um troço. Mas não facilita o erro isso? Então. Mas também, se tu não colocar o endereço do procurador, também tu erra. Então, legal. Manda, então, a questão da Jari.
Quase que eu desligo aqui. Retomando, então, a questão ali do endereço, né, na Jari, a gente sempre vai cadastrar os dados que constam na qualificação das razões, tá? Então, aí é independente se é o endereço do condutor ou o endereço de um representante. Normalmente, quando é representante, eles colocam a qualificação do condutor e colocam a identificação do representante dizendo que recebe notificações naquele endereço. Aí se cadastra conforme essa solicitação. Mais legal é que a PRF, ela manda para os dois, independente se foi pedido ou não. Então, a PRF entrou com um representante, bota o endereço do representante junto, manda para os dois. Mas daí... Hã? Melhor? O correio deve receber mais para fazer, vai ser legal. Enfim, são particularidades de órgão, por quê? Porque muito provavelmente, e daí depois você, tu com a Val, sei lá, podem ver se tem alguma se a legislação menciona isso, vocês sabem? Sabe, Langoni? E o resto não tem norma. Então, o chefe está dizendo que não existe, o chefe já trabalhou foi chefe da DINFRA e trabalhou no CETRAN, em essência. Então ele sabe, ele disse que não existe regramento para NJJ e para o CETRAN. Então, por isso que ou eles usam da Jari ou se usa no nosso caso, a gente bota o endereço do procurador. E agora sim, a última pergunta que eu vou passar o microfone para a Fábio, que eu vou comer outro bis que está aqui na minha frente. Pessoal, a pergunta lá do Yuri também, tá? De Caxias. DOC/ID significa documento de identidade ou documento de identificação? Se for o segundo, seria correto colocar ID/DOC se for trazido uma carteira de trabalho, por exemplo? A gente costuma aqui no Detran, a gente tem várias siglas, né? Então, SFC, CRVA, a gente acaba abreviando, né? Para poder ganhar tempo, sei lá, não ficar descrevendo demais. Mas, na verdade, o que significa, tá? É documento de identificação. E isso aí é só um indicativo de que deve constar, né, nas observações, documento ou documento de identificação anexado. Por exemplo, pode ser uma CNH, pode ser um RG, pode ser uma carteira de trabalho. Não adianta eu colocar, por exemplo, o documento de identificação e aí vai lá e anexa a CNH. Coloca sempre, substitui esse exemplo aí, colocando o documento que está sendo anexado. Tá? E aí até tem ali, a Paula buscou para nós, né, na portaria do Detran 273 de 2019, pode passar, Paula, por favor. Tem ali na Wiki, né, os documentos de identificação pessoal, né, para abertura de serviço. Então, nessa Wiki aí vocês encontram todos os documentos que o Detran aceita, né, para abertura dos serviços. DOC-ID, então, é RG? DOC-ID é para sinalizar que precisa de um documento de identificação. Mas como seleciona o tipo? Tem um campo para selecionar o tipo, né? Não, é que assim, nas observações existe textos padrões já programados ali. Isso, mas é na observação. Isso. Tá, então Só para dizer que é necessário constar um documento de identificação. Achei que fosse o campo específico ali. Pessoal, agora eu vou dizer o que a gente tem para comer aqui. Tem um Red Velvet ali, tá muito bonito, viu? Olha, gente, era isso por essa semana. Eu não sei se vocês têm alguma outra dúvida. Foi rápido. Só um minutinho, gente. Tá. Pessoal, vamos lá. Qual foi o último que rolou? A Daiane está reclamando. Restituição de taxas, tá, gente? Só um minutinho, tá, gente? Entrou por alguma unidade do FASO que a gente não sabe, não vai falar o nome, tá? Entrou uma restituição de taxa pela Central de Informações, pelo Fale Conosco, tá? Eu vou fazer um negócio aqui que é bem
fácil que vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem replicar aqui também, acho altamente válido. Se entrar aqui no site. Legal, a wiki tá fora. Mas, gente, na wiki, tu tem ali qual o sistema que a gente deve utilizar para fazer uma restituição de taxa. Esse existe, tá? Para fazer solicitar a cópia de uma apresentação de condutor. Aí sim eu fale. Se eu me lembro de cabeça, cópia de apresentação de condutor, revisão de apresentação, né? Agora, uma nova apresentação, ou melhor, uma reapresentação de condutor, quando ela é anterior ao data, documentos complementares anterior à data limite da NIDE, aí é pelo GPD. E tá tudo na wiki, gente. Basta a gente entrar na wiki e olhar o sistema, tá? Então, o primeiro recado, solicitação de laudo médico. Eu não estou conseguindo entrar, tanto que eu até parei Mas existe na wiki, existe na wiki. Então, gente, tá? Antes de abrir file, tem algumas questões aí, tá? Vai solicitar um serviço, um requerimento, tá? Esse requerimento, seja restituição de taxa, seja não sei o quê, se o atendente tiver dúvida, tem que olhar na wiki, já começa por aí. Não tem na wiki, aciona o suporte. A central de informações está com algum tipo de erro. Aí, beleza. Daí, o que a gente vai fazer? Acionar o suporte. Sempre a gente vai acionar o suporte quando não tem na wiki. Mas daí, os atendentes que estão fazendo isso e os supervisores que estão encaminhando para o Fale Conosco, quem encaminha é só o supervisor. Estão errando, gente. Então, a gente aqui não está entrando na wiki, deve ter algum erro de firewall. Então, Matheus, eu agradeço, mas o nosso aqui não está fora mesmo. Ele não está entrando. Mas daí eu não vou poder olhar aonde é. Mas vocês sabem onde é, né, gente? Sempre. Só um minutinho. Claro. Uhum. Uhum. Que a Daiane, vocês não devem estar escutando. Vocês não devem estar escutando, mas o cidadão foi até isso. Eles escanearam, devolveram o documento pro cara. E ele mora, Daniel, ele mora onde? Lá num banhado aí, não sei onde, ele planta arroz aí perto, tá? Ele é o capataz da fazenda, lá sei lá o que, ele vai ter que sair ali da fazenda, que é 20 quilômetros para dentro do chão ali, porque tu ligou lá, o pessoal aí ligou lá, olha, é o seguinte, senhor, vai precisar trazer o papel aqui de novo. E daí o cara vai chegar aí cuspindo fogo porque vocês não olharam a wiki, que demora 30 segundos, tá? Então, se vocês protocolam o negócio pela central de informações, vocês escanearam o documento, devolveram o documento, cara, lascou, tá, gente? Porque quando a gente vai mandar para a área, a gente tem que mandar o papel. Daí o papel ele vai para um PROA, ele fica arquivado no Detran. Para caso o pessoal tenha dúvidas, eles vão consultar. Então, isso, né? Esse pedido, assinatura era falsificada, ou fim, não sei o que, a gente está com o papel, entendeu? Então não é um processo, é um processo digitalizado, diferente de um processo nato digital, que é o caso da Central de Informações. Central de Informações, a gente cria um documento, um requerimento digital, mas o requerimento digital para restituição de taxa, para outra coisa que aconteceu ali, que é pedido de laudo médico, gente, é SPD. E está escrito na wiki. Vocês vão lá, laudo médico, procura ali em cima na barra. Ele vai te trazer uma página. Daí tá lá, como solicitar o laudo médico. Segunda via do laudo, da junta especial. Daí vai ter os bonequinhos. O bonequinho, que é o menininho com a mão levantada, aquele, clica ali, ele vai te trazer a orientação. O cidadão tá aí, tem cópia disso, cópia daquilo. Se vocês forem lá no campo lá de baixo, se não me engano é verde, vai ter o sistema que vocês devem utilizar, gente. Só isso, tá? E a Fábia falou um negócio. Para a gente poder gravar, tá? O que vai por SPD é bem fácil os assuntos. Restituição de qualquer tipo de restituição, tá? E exames.
vista de prova, e que mais? E habilitação, tudo vai por SPD. Todos esses 3 assuntos, tá? Diferentes, qualquer coisa dentro de habilitação, qualquer coisa dentro de exames e restituição vai por SPD. Por quê? Porque é uma decisão da área. A área entende, compreende que precisa de um respaldo, né, que vem através da conferência, talvez da assinatura original da pessoa, mas é uma orientação da área. Então, por isso que esses documentos, esses assuntos se recebem por SPD. E tá bem claro na Wiki e no suporte, tá, gente? Então, assim, não fiquem com vergonha do suporte. Acessem o suporte sempre que precisar. Até porque está na rede social, então. Tá. Mais alguma coisa, gente? É. Está aqui festejando sem o colega que está nos deixando. O Demar, colega nosso, está se aposentando, ele não pôde vir aqui. Isso aqui seria uma festinha para o Odemar, né? Por solicitação e sugestão do chefe, mas o Odemar não pôde estar conosco aqui, porque ele está ajudando uma pessoa, né? Um parente dele que está com problema de saúde. Então, vamos cantar o parabéns para você. Eu não sei, né? Enfim, temos um colega, então, se aposentando, tá? Ele já saiu de licença. Então, o suporte, por enquanto, ele está misto entre colegas da ouvidoria e as meninas da equipe da Val. As meninas e menino? Foi. Tá, então eles vão estar assumindo o suporte permanente em breve, tá? E é isso. Então, sim, já comecei a virando a chave já? Então, já virou a chave. Então, só as meninas vão dar suporte para vocês. A Fábio vai ficar como suporte do suporte. Então, se tem alguma dúvida mais cabreira que elas não sabem, que é difícil de ocorrer, mas acontece, elas vão acionar a Fábio ou até a mim pelo WhatsApp. Sempre, porque o Teams eu não tenho olhado muito. Então, o suporte com as meninas é até 19 horas. Unidades que ficam abertas até as 20 horas, nesse horário vocês não terão suporte. Entre 19 e 20 horas não terão suporte. Na dúvida, segura documento. Cidadão não tem agendamento, está fechando a porta da unidade, o prazo é do dia, aceita, traz o cara para dentro. Mas não vai ter registro no SAI. Puxa o cara para dentro antes de baixar a porta e protocola. Mas o sistema está fora. Protocola com o protocolo original no dia seguinte, pega um termo, assina, enfim, faz o agendamento ali na hora para ele rapidão, para ter o comprovante, para a gente fazer o protocolo original, mas bota o cara para dentro. Então, espero que vocês aí não tenham muito movimento em 19 e 20 horas, porque a gente não dará mais suporte nesse horário. Só um minutinho. Segurar, registrar ali no suporte, pode até me marcar, que aí no outro dia a gente vai avaliar, né, e ver o que pode fazer, orientar. Se não tiver SAI, vai ter o registro que a pessoa teve ali, e isso basta para ele fazer o protocolo de isso aí, tá? Ou qualquer outra orientação, a gente vai, né, aí a partir das 8 horas do outro dia, a gente vai estar ajudando vocês. Bem, gente, como falar de boca cheia é falta de educação, eu vou parar por aqui.